Meus amigos, estamos iniciando mais um Frente a Frente e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a educação. E para conversar sobre educação, nada mais natural que a gente tenha trazido aqui ao nosso programa aquela que foi esse ano escolhida a empresária do ano, exatamente por causa da atuação dela nessa área de educação. Nós vamos conversar com a professora, dona de faculdade, dona de colégio, Fátima Turano. Fátima, eu gosto de educação, então acho que o papo vai ser muito bom, viu? Eu tenho certeza, a educação é muito envolvente, né? Mesmo quem não é educador, gosta de discutir e conhecer mais sobre educação. Acho que quem não gosta muito são os governos brasileiros, né? Eu costumo dizer que, infelizmente, a política não combina com a educação, né? Então, assim, fazem muito política com o nome educação, mas fazem muito pouco pela educação. Então, é muito difícil. Eu estava tendo, até por coincidência, lendo essa semana no Globo, essa avaliação do PISA, o Brasil parece que ficou muito mal classificado. Isso. Parece, não, ficou. E mesmo os alunos, aqueles de renda maior, também se classificaram muito mal. Porque diz que a educação é boa para os ricos no Brasil e ruim para os pobres, né? Mas mesmo os alunos de renda maior ficaram mal classificados. Quer dizer, sinal de que a educação no Brasil ainda está muito atrasada, né? Eu acho que, na verdade, precisa de uma reestruturação geral na educação, né? Assim, os tempos mudaram, avançou-se muito na informática e tudo mais, mas a educação ainda continua muito, muito a desejar. E a gente precisa aprender com os novos tempos, a educação precisa acompanhar as mudanças para chegar até o aluno, atrair o aluno. Porque senão ele não consegue. O mundo lá fora da escola é muito mais atrativo do que dentro da escola. A escola tem que ser muito envolvente para que ele fique ali dentro para aprender, né? Eu acho que até antigamente a gente estudava mais, pelo menos no meu tempo, porque a escola era atração. A gente saía de casa para ir para a escola. Hoje eu acho que para a criança de hoje, para o adolescente de hoje, a escola deve ser a menor atração, né? Com certeza. Primeiro, você imagina, continuamos com a mesma sala de aula. Imagina você, no seu tempo, não era uma sala de aula com giz, você escrever no quadro, professor, continua o mesmo modelo, né? A grande maioria continua da mesma forma. E hoje a internet, o mundo cá fora é muito mais atrativo. Então, a gente tem até um grupo de estudos que todos os anos a gente viaja para conhecer assim, o sistema educacional dos diversos países, principalmente o país que se sai bem no PISA. O ano passado nós fomos à China, exatamente porque Xangai, né, tinha feito a avaliação e tinha tirado o primeiro lugar e repetiu, né, esse sucesso esse ano. Os dois primeiros lugares. Os dois primeiros, exatamente. E nós ficamos exatamente conhecendo o sistema educacional da China. E por incrível que pareça, ele não tem nada de excepcional. O grande diferencial da China chama-se disciplina, sabe? Então, o oriental, em geral, é muito disciplinado. Muito disciplinado, e tem aquele trabalho de conhecer, né, assim, interiormente, a pessoa se controlar. Então, aquilo existe de fato, não é só no filme, não. E a gente percebeu isso na postura dos alunos, sabe? Os alunos altamente disciplinados, eles ficam sozinhos estudando, e um diferencial que não tem aqui, a família confia na escola, sabe? Assim, todos os problemas que o pai sabe do filho que não quer falar, ele conversa lá, ele expõe, o que não acontece aqui. Hoje, a gente tem dificuldade até assim para a disciplina nas salas. Quando você suspende um aluno, que você chama um pai para conversar, ele não aceita. Tem pai que vai para a justiça porque a escola suspendeu o filho. Então, precisa haver mais cumplicidade entre escola e família nesse momento, né? Porque, na verdade, a escola é um complemento da família, né? Com certeza. Eu acho que o pai, para colocar um filho na escola, ele tem que ver se aquela escola vai ao encontro assim, dos mesmos valores que ele tem, para não entrar em choque, porque a escola não pode ter uma fala e a família outra. O menino fica em conflito, né? Então, hoje eu acho que esses problemas todos são evidenciados em função também a própria desagregação da família, assim, essa falta de limites. Tudo isso tem influenciado, sabe? Assim, e por essas escolas que a gente andou pelo mundo afora,
um ponto básico é essa disciplina e a família escolher junto com o filho. Aqui no Brasil, infelizmente, é o filho que escolhe a escola, né? Ô, Fátima, e nessa área de governo, o que você acha, qual a falha maior, o que poderia ser feito? Olha, eu acho que a falha maior... Porque eu acho que o indutor de tudo isso da educação no país tem que ser o governo, né? Com certeza, eu acho que a política educacional é que não chega, porque no papel ela é muito bonito, sabe? Eu falo isso hoje pelo ensino superior, que a gente vê uma lei dos sinais que é uma maravilha na lei, mas a realidade não é a lei. Então, assim, a mesma coisa é o sistema do ensino fundamental, que é, assim, o suporte. Então, a lei é muito bonita. Aliás, nós temos o Darcy Ribeiro, né? O precursor da lei. Então, a lei de diretrizes e bases, ela contempla tudo, só que na prática, na hora que chega nos estados e no município, ela não funciona na medida que precisa, né? Então, por exemplo, na legislação, o ensino infantil é responsabilidade do município, o ensino fundamental do estado, né? Isso não acontece. Então, eu acho que precisa realmente haver assim, um acompanhamento mais de perto. Fala-se muito do professor. O professor, ele não tem estímulo para trabalhar. Quem é que quer ser professor hoje? Me diga, quem faz o curso de pedagogia para dar aula? É muito difícil o atrativo, porque não tem... Você acha que é um problema de salário? De salário, respeito, perdeu-se o respeito pelo professor. O professor era, assim, nunca teve salário maravilhoso, mas tinha um respeito da sociedade. Hoje não tem. Hoje os professores são ameaçados. É muito complexo, sabe? Eu acho porque difícil. eu tiro assim pro meu tempo. Eu estudei em escola pública, até porque na minha época, escola particular era muito raro. Uhum. Os melhores professores de Montes Claros, na década de 60, eram os da escola normal. Depois vieram as escolas particulares, e aí, logicamente, pagando melhor, acho que foi retirando os bons professores da escola pública. Mas também criou-se um outro sistema de educação, na medida em que a escola particular, a preocupação dela, assim, é realmente o aluno. Olha, se ele está pagando, ele veio até você, então você tem que fazer tudo o que é possível para que aquele aluno cresça, né? Porque senão o aluno não fica lá, ele muda de escola, concorda? Então, há uma mudança, quando a pessoa fala, porque o ensino particular é melhor. Ele é melhor por isso, porque você tem aquele compromisso. Agora, no Estado, a pessoa não tem esse compromisso. Então, a diferença, assim, não tem ninguém por acompanhar, cobrar, porque, infelizmente, nós, seres humanos, precisamos ser cobrados. A gente precisa ver o resultado do trabalho também, ter um incentivo em função disso. E isso não acontece na rede pública, só na rede particular. Ô, Fátima, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a Fátima Turano. Esse Turano não é um sobrenome muito comum, não. O sobrenome é italiano. Meu pai era italiano. Ele veio para o Brasil na Segunda Guerra e foi trabalhar com Matarazzo, naquela indústria Malvina, antiga Malvina, Dolabella. Hoje Dolabella acabou praticamente, né, assim, dentro daquele modelo antigo, mas foi um momento assim áureo, né, dessas empresas, e ele era o gerente de engenheiro. Primeiro foi em Granjas Reunidas, depois para engenheiro Dolabella. Então, até 6 anos eu vivi em Dolabella. Então, a pessoa me pergunta, de onde que saiu? Porque, na verdade, eu sou de Bocaiúva, porque Dolabella pertence a Bocaiúva, né? Então, assim, sou de lá. E meu pai casou, minha mãe era professora do lugar, então, assim, muito respeitada, porque... Naquele tempo tinha muito respeito pelo professor. Para você ter uma ideia, ela tinha 250 afilhados. Todo mundo chamava minha mãe de minha mestra, tá? Então, quando eu digo para você que perdeu-se hoje o valor do professor, é nesse aspecto. Ele não é valorizado. E naquela época ele era uma pessoa assim, de respeito na sociedade, de influência na sociedade. Aliás, eu falo muito isso porque quando a gente foi na Finlândia, que a Finlândia já tirou o primeiro lugar no PISA.
Então, uma das coisas que a gente observou lá, que os melhores salários são os dos professores, porque os professores são os formadores das outras profissões, o que tem bastante lógica, né? Se você for pensar, né? Então, se todo mundo pensasse desse jeito, né? estava muito bom. Então, esse foi um diferencial que a gente encontrou por lá. E aí a minha mãe, eu acho que eu aprendi a amar educação foi desde essa época, sabe? Filho de professora. Filho de professora, exatamente. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos continuar conversando com a educadora Fátima Turano sobre esse início dela, como é que ela entrou na educação para chegar a ser a empresária do ano no setor educacional. Espera um instantinho.